hoje as flores da manhã trazem toda a sua cor, o sol vem iluminar o universo do Senhor. É Natal, céu e terra cantam a mensagem do Salvador. É Natal, céu e terra cantam a mensagem do Salvador. Haja paz nos corações, diz o coro celestial. O menino é o grande bem, e vencido está o mal. É Natal, céu e terra cantam a mensagem de amor real. É Natal, céu e terra cantam a mensagem de amor real. Para quem aceita o Rei, já nasceu a redenção. Não há mais temor algum, é nos dada a salvação pela vida de Jesus Cristo. É Natal em meu coração, pela vida de Jesus Cristo. É Natal em meu coração, pela vida de Jesus Cristo. É Natal em meu coração. Boa noite, meus queridos irmãs e irmãs, e bem-vindos a mais um culto online promovido pela Grace Life Brasil, que é um ministério da Grace Life Community Church em Seminole, Florida. Infelizmente, no domingo passado nós tivemos problemas técnicos e não foi possível gravar e postar o culto que estava programado, planejado para aquele domingo. Nós pedimos desculpas por isso, mas eu passei várias horas durante essa semana no YouTube, em diferentes tutoriais e vídeos de instrução, e consegui descobrir qual o problema. O problema está, eu creio que solucionado, e acho que não vai mais se repetir. Então nós resolvemos gravar um culto especialmente para compensar pelo domingo passado, que não foi possível. A mesma mensagem que eu iria compartilhar com vocês domingo passado, eu vou compartilhar hoje e vai estar disponível logo mais à noite. Então, é sempre uma alegria de compartilhar com vocês a palavra do Senhor, aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E nós temos também a alegria de poder contar com a ajuda e a generosidade dos irmãos do Grupo Logos, na pessoa do pastor Paulo César, que permitiu que nós usássemos em nosso culto online algumas das músicas maravilhosas que foram cantadas por ele e por outros irmãos e irmãs em uma live que foi promovida em celebração do Natal. Então nós vamos começar com uma dessas músicas e esperamos que vocês desfrutem da música e mais tarde que vocês desfrutem da palavra que o Senhor vai nos conceder, vai nos dar através do seu Espírito Santo. É noite em Belém, e em certo lugar nasce alguém
O mundo não sabe, ou mesmo que saiba, esquece aquele que foi prometido, que foi prometido. Pessoas o visitam, trazendo-lhe presentes, eles sabem onde está o menino. O menino nasceu Jesus. Hoje é Natal, mas onde está o menino? No sorriso dos lares, na terra ou nos mares, ou no céu. Onde está Jesus? É noite de Natal, Natal não em Belém, mas onde estou. O mundo festeja, mas onde está o menino? Aquele que foi prometido, que foi prometido. Pessoas se divertem com festas e presentes, mas não sabem onde está o menino. O menino nasceu Jesus. Hoje é Natal, mas onde está o menino? No berço deitado, no trono, na cruz ou no céu. Onde está Jesus? Hoje é dia de Natal, sem berço e sem presentes, sem magos e sem menino. Hoje é Natal, Natal no coração De quem conheceu, não o menino, mas o Salvador. Nós vamos continuar hoje à noite a nossa série de estudos sobre a essência do Natal, sobre o que constitui a verdadeira essência desse período ou do que nós celebramos durante esse período que chamamos de natalino. Nós já vimos dois elementos essenciais que fazem o Natal. O primeiro é que, porque Jesus é o Emanuel, Deus conosco, Deus encarnado, nós podemos afirmar que Deus está perto, Deus está aqui. E nós temos a possibilidade de ter um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, por meio de sua pessoa e sua obra. E esse relacionamento é pessoal, íntimo e eterno. Na semana passada nós vimos que também o Natal, na sua essência, revela o amor de Deus. Porque Jesus aceitou se tornar homem e pelo que ele fez por nós, a entrada de Deus na história humana, na pessoa de um bebê chamado Jesus, demonstra que o amor é real, que o amor de Deus é real, e que se alguém na raça humana ainda tem alguma dúvida no interesse pessoal de Deus de ter um relacionamento conosco, o fato de ele ter se tornado homem, com certeza exclui para sempre qualquer dúvida sobre o desejo do coração de Deus de ter um relacionamento pessoal conosco.
Hoje nós vamos continuar a nossa série e eu quero começar dizendo que eu devo confessar que eu tenho alguns questionamentos em relação ao Natal. Há alguns elementos do Natal, alguns elementos dessa época do ano que me incomodam um pouco. Eu não estou nem pensando nas implicações teológicas ou históricas, como Jesus realmente nasceu no dia 25 de dezembro, ou o Natal é um feriado pagão que foi absorvido, apropriado pelo cristianismo, adaptado pelo cristianismo para atrair pagãos ao cristianismo. Eu estou me referindo a algo mais simples, por assim dizer. O que eu me preocupo é com a ênfase, com as prioridades, com as atitudes das pessoas durante esse período que nós chamamos de período natalino. Na realidade, apesar de nós falarmos no espírito do Natal, esse é um período que para muitas pessoas, se não para a maioria das pessoas, é repleto de estresse e excessos. Se você quer saber qual é o verdadeiro espírito do Natal, tente ir para um shopping e tentar estacionar sem perceber que já tinha alguém lá esperando para ocupar aquele espaço. E você vai ouvir palavras da língua portuguesa que você nem sabia que existiam, e vai ser um momento de grande estresse, e em muitos momentos se tornam momentos de violência. Por causa da impaciência, do estresse, dos excessos que as pessoas cometem durante esse período. Eu gosto da música, eu gosto das decorações, das luzes. Eu moro na Flórida, aqui nos Estados Unidos, não tem neve de verdade, então eu gosto da neve falsa de decoração. O que eu não gosto é a tradição de caça a presentes, a obsessão de muitas pessoas em comprar presentes durante esse período. Um sábio, entre aspas, comentou o seguinte: o Natal é uma época em que trocamos um monte de presentes que realmente gostamos por um monte de outros que nós não queremos, não gostamos e não queremos. Então, os exageros que nós cometemos nessa época do ano, nessa questão de comprar presente, de dar e receber presente, é triste esse exagero, porque se nós pensarmos bem, de todas as tradições natalinas, a troca de presentes é a que melhor ilustra o que nós poderíamos chamar o significado essencial do primeiro Natal. O que é o primeiro Natal, para usar a terminologia da época, ou seja, o nascimento de Jesus em Belém da Judéia, a entrada de Deus na história humana? Significa Deus invadindo a história humana de uma forma miraculosa, como um frágil bebê humano, nascido de uma jovem virgem. E isso tudo representa o maior presente de Deus para a humanidade. Então, é triste que as pessoas se estressem e cometam exageros e responsabilidades nas suas finanças, simplesmente porque elas querem impressionar outros e dar esses presentes bonitos, maravilhosos para a pessoa que supostamente eles amam. Não é à toa que em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15, o apóstolo Paulo utiliza uma palavra grega que só é usada nessa passagem para descrever o dom ou o presente de Deus para a humanidade. Em 2 Coríntios 9,15, o contexto é o apóstolo instruindo os cristãos como eles deveriam contribuir para a oferta aos cristãos da Judéia que eram necessitados. E o que nós vemos aqui são princípios de contribuição, mas ele conclui essa passagem com essa frase: graças a Deus por seu dom indescritível. Algumas traduções dizem inefável. Literalmente, esse termo significa indizível, ou seja, no sentido de que a linguagem humana é incapaz de apropriadamente apreender, descrever a natureza desse dom, do dom que ele se refere aqui em 2 Coríntios 9,15. Em outras palavras, esse dom
referido aqui em 2 Coríntios 9:15, é maravilhoso demais para ser descrito em palavras. Nenhuma linguagem humana pode capturar e descrever de uma forma real, de uma forma definitiva, a grandiosidade, a magnitude desse dom. Há muita discussão entre os comentaristas sobre o que é que o dom de 2 Coríntios significa. 2 Coríntios 9:15 significa. Para mim não é complicado. Eu creio que, apesar do contexto parecer não apontar nessa direção, a descrição como um dom indizível, extraordinário, sem a capacidade humana de descrever, apreender e descrever, só pode se referir a uma pessoa. Só pode referir-se à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E, como sempre, nós olhamos o contexto para poder entender o texto. Se nós voltarmos um capítulo, no capítulo 8, no versículo 9, nós vemos que esse versículo parece corroborar perfeitamente essa minha interpretação. Em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Então, o dom de Deus, o presente de Deus, inefável, indescritível, indizível, que palavras não podem apreender e descrever, é o Senhor Jesus Cristo, é Jesus nascido, a segunda pessoa da Trindade feito homem. Eu não creio que essa descrição possa ser aplicada a nenhuma outra coisa, a não ser a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso aponta, como eu já disse, para um outro elemento essencial do Natal. Não somente pelo fato de Jesus ser Deus conosco, Emmanuel, Deus está aqui, também o amor de Deus é real, o amor é real. O terceiro elemento que compõe a essência do Natal que nós temos discutido essas semanas é que o presente é Jesus. O presente do primeiro Natal, por assim dizer, é Jesus. Eu queria compartilhar com vocês simplesmente algumas características bem simples do que é esse presente extraordinário, maravilhoso, indescritível, indizível que é o Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, esse é um dom, um presente pessoal. O versículo mais conhecido da Bíblia, como acho que todos nós concordaríamos, é João 3,16. E João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira extraordinária, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja bem que o mundo aqui, eu falei isso na semana passada, o mundo aqui não é a natureza, são as pessoas, os seres humanos que habitam esse planeta. Então Jesus é o presente, Jesus é o dom de Deus, e esse é um dom pessoal. Ele nos deu seu Filho. Essa é a natureza intimamente pessoal do Natal. Deus nos deu seu Filho para o nosso bem. Se você conhece a passagem de Lucas capítulo 2, quando os seres angélicos são enviados por Deus para anunciar o nascimento do Messias, do Salvador, eles afirmam, eles dizem aos pastores: eu trago para vocês nova de grande alegria, que será para todo o povo, porque hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Nasceu a vocês, nasceu para vocês, para os pastores e, por extensão, para todos os seres humanos. A realidade é que Jesus é o presente de Deus, e esse presente é um presente pessoal. Mas também, Jesus é um presente caro. O presente de Deus para a humanidade é um presente caro. Mais caro do que qualquer presente que nós possamos comprar, mais caro do que qualquer bem que possamos adquirir e distribuir e dar a outros.
Em Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 8, nós temos essa descrição maravilhosa da encarnação. Filipenses capítulo 2 é uma exposição teológica, poética até, do que aconteceu quando Deus se fez homem na pessoa de Jesus Cristo. E o versículo diz o seguinte, versículo 7 e versículo 8 de Filipenses: mas esvaziou-se a si mesmo. Versículo anterior fala que ele era Deus, mas ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você percebeu que a história de Jesus é contada aqui, descrevendo não a sua subida, mas a sua descida, não a sua ascendência, mas o seu esvaziamento. À medida em que esses passos são tomados, ele se tornou homem, se tornou servo, servo obediente, obediente até a morte e morte de cruz. E esse é o preço do presente de Deus. Para que o presente de Deus tivesse algum significado real e eterno para nós, ele precisou entregar a si mesmo para ser morto em uma maldita cruz romana pelo meu pecado, pelo seu pecado. Romanos capítulo 8, versículo 32, faz isso, traz essa realidade de uma forma até mais pessoal, na relação do Pai e do Filho, da primeira e da segunda pessoa da Trindade, Deus Pai e Deus Filho. E eu, como pai de uma única filha, me identifico um pouco com a verdade, ou o que esse versículo está dizendo. Ele diz o seguinte, Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Percebam o que ele diz aqui, que Deus Pai entregou o seu próprio Filho. Entregou para quê? Entregou para tornar-se um ser humano, viver uma vida humilde, experimentar tudo que um ser humano experimenta, com exceção do pecado, e finalmente morrer a mais maldita de todas as mortes, a morte de cruz. Eu gosto de dizer que se a sua vida depender de um ato heróico meu, existe alguma possibilidade que, sem pensar muito, eu me coloque diante de uma bala que foi atirada na sua direção, ou que eu haja de uma tal forma que eu possa sacrificar a minha vida para salvar a sua. Mas, se a sua vida depender de eu sacrificar, entregar à morte a vida da minha única filha, sinto muito, você está perdido. E aqui nós temos a demonstração mais grandiosa do amor de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da compaixão de Deus por nós, seres humanos caídos, rebeldes, pecadores e inimigos. Ele nos amou tanto que ele deu o seu filho, o seu único filho, para se tornar um ser humano, viver uma vida perfeita, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o presente de Deus. Não é um presente que veio de graça, ele é um presente que nos é dado assim, mas ele custou um preço muito, muito alto. Me lembra a história de uma vovó na Inglaterra, alguns anos atrás, que não sabia o que comprar de presente para os seus filhos, ou seus netos. E aí ele pensou, não, eu vou mandar um cartão para eles, vou escrever no cartão, compre o seu próprio presente e vou mandar 20 libras esterlinas para cada um deles, e aí eles compram o que eles acharem melhor. E assim ela fez o cartão com todo carinho, colocou no envelope, enviou, e o cartão dizia, compre o seu próprio presente. Alguns dias depois de passado o Natal, ela estava arrumando alguns jornais e revistas na casa, e ela percebeu que os 3 cheques estavam lá, que ela fechou os envelopes e esqueceu de mandar o cheque, e os seus pobres netos abriram o cartão de Natal da vovó com muita ansiedade para ouvir palavras de amor e talvez algum presentinho, e lá estava simplesmente, compre seu próprio presente.
Se Deus assim tivesse feito comigo e com você no que concerne a nossa salvação, nós estaríamos perdidos, sem qualquer esperança. Não, o preço foi pago e o preço foi caro, e foi o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós fomos comprados do nosso fútil procedimento, do nosso pecado, não por prata, ouro e pedras preciosas, como diz o apóstolo Pedro, mas pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo derramado por nós. Então esse é um presente pessoal. Ele veio para ser o meu Salvador e o seu Salvador, para termos um relacionamento pessoal com Ele. Também esse é um presente caro. E por ser caro, por ser tão precioso, por ter custado algo tão extremo e radical quanto a morte do próprio Filho de Deus, com certeza esse é um presente efetivo, que aquilo que ele se propõe a fazer, ele faz, que é salvar todo aquele que crê dos seus pecados. Em Tito capítulo 2, versículo 11, o apóstolo Paulo afirma em uma frase muito simples, muito direta, mas extremamente rica. Tito capítulo 2, versículo 11 diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou, e não há nenhuma dúvida que quando nós encontramos essa expressão, a graça de Deus se manifestou, está falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, sua encarnação e seu sacrifício pelos nossos pecados. Porque Deus sempre teve graça e Ele sempre agiu com a humanidade pela graça. Deus sempre operou por sua graça, porque nenhum ser humano, em nenhum momento da história, poderia merecer o favor de Deus. É sempre pela graça. Mas quando ele diz que a graça se manifestou, é a mesma coisa que João fala no capítulo 1, que ele, como uma testemunha ocular da vida de Jesus, testemunhou e viu que ele era cheio de graça, que ele era a manifestação da graça de Deus. E a graça de Deus, diz o apóstolo Paulo a Tito, se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, que é Jesus Cristo, sua pessoa e sua obra, manifestada no tempo e na história, é efetiva. O preço foi pago, o preço foi alto, mas foi plenamente pago. E todos aqueles seres humanos que colocam sua fé em Jesus, em quem Ele é, em que Ele fez por nós, desfrutam da efetividade, da eficácia da graça de Deus. Nós estamos todos agora ansiosos para receber a vacina contra o coronavírus. E eu vejo cientistas extremamente otimistas com o fato de que as duas vacinas que aqui nos Estados Unidos já estão sendo dadas têm um índice de efetividade de 95% aproximadamente. Imagine se a nossa salvação tivesse apenas um índice de 95%. E houvesse 5% de chance ou de oportunidade de que, de alguma forma, a nossa salvação não se concretizasse. Nós viveríamos sempre, não celebrando os 95%, mas com medo de que nós estivéssemos dentro da categoria dos 5% em que não há efetividade. Esse não é o caso. A graça de Deus se manifestou, e ela se manifestou salvadora. Ela faz aquilo que Deus planejou e projetou, porque o Evangelho, diz Romanos capítulo 1, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus é o presente. Ele é um presente pessoal, ele é um presente caro, ele é um presente efetivo. E voltando para algumas ideias que eu já pincelei quando nós falamos que é um presente caro, ele é um presente gratuito. Lembram-se do versículo que eu mencionei anteriormente na minha introdução, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9? 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, deixa bem claro que o presente de Deus para a humanidade é um presente gratuito, que não há nada que Deus queira de mim em retribuição, ou como um pagamento pelo dom dele para comigo em Cristo Jesus. 2 Coríntios 8, 9 diz: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo.
E ele explica então qual é a essência dessa graça do Senhor Jesus Cristo. É que sendo rico, ele se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Essa é a graça de Deus, é um presente gratuito, não há nada que nós possamos fazer e nada que nós precisemos fazer para contribuir para a nossa salvação. É pela graça por meio da fé. Fé é simplesmente colocar a nossa confiança naquilo que já está realizado, consumado e feito. Fé não é a nossa parte na salvação, porque nossa parte na salvação é nula, é zero, é nada. Fé é simplesmente a minha resposta ao que Deus em Cristo Jesus projetou, planejou, executou, e agora o Espírito de Deus, ao abrir o meu entendimento para a realidade do Evangelho, faz efetivo, torna efetivo na minha vida. Então, o Natal é isso. Em primeiro lugar, significa que Deus está aqui, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Em segundo lugar, ele demonstra que o amor é real, porque Deus demonstrou o seu amor quando Cristo se tornou homem e morreu pelos nossos pecados. E hoje, como nós estamos vendo, um outro elemento essencial do Natal é que Jesus é o presente, ele é o dom de Deus. Um presente pessoal, caro e efetivo e completamente gratuito. Não há nada que nós possamos fazer, o que nós precisemos fazer, porque Deus em Cristo já realizou tudo. Já ia falando inglês aqui, desculpem. Deixa eu concluir fazendo uma pergunta a vocês. Como se recebe um presente? Qual é a postura, a atitude de alguém que recebe um presente? Para receber um presente, tudo que nós precisamos fazer é estender os braços e abrir as mãos. É assim que se recebe um presente, com os braços estendidos e as mãos abertas. E é assim que Deus quer que cheguemos até Ele, para receber dEle o maior presente de todos. É assim que Deus quer que cheguemos até Ele, com os braços estendidos e as mãos abertas para receber um presente. Um presente que nós não merecemos, um presente que nós precisamos, um presente caríssimo, pessoal, efetivo, gratuito. E esse presente é Jesus mesmo, é a pessoa de Jesus que nós recebemos como Salvador pessoal, como nosso Salvador, e Ele se torna um conosco, perdoa os nossos pecados, nos dá uma nova vida. E para usar mais uma vez a terminologia do Natal, do mesmo jeito que Ele nasceu fisicamente em Belém da Judéia, há aproximadamente pouco mais de 2000 anos atrás, quando pela fé nós o reconhecemos como Salvador, Ele nasce em nossas vidas. 2 Coríntios 5:17 diz que se alguém está em Cristo é uma nova criação, uma nova criatura. E essa é a oportunidade que é dada a cada ser humano que ouve a mensagem do Evangelho. Na linguagem, mais uma vez, da época, que entende a essência do Natal, o que é que significou a entrada de Jesus, o nascimento de Jesus, é que é Deus, a segunda pessoa da Trindade, se tornando homem, vivendo uma vida perfeita, morrendo pelos nossos pecados para nos dar vida e vida eterna. Minha oração é que se você ainda não tem Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que você possa entregar-se completamente a Ele. Porque tudo que Ele quer de você é que você deposite a sua fé, a sua confiança em quem Ele é e o que Ele fez por você, através da sua morte pelos seus pecados e a sua ressurreição gloriosa para lhe dar vida eterna. Essa é a essência do Natal. Que o Senhor abençoe vocês grandemente e que amanhã e depois, porque algumas famílias comemoram na véspera, outros comemoram no dia do Natal mesmo, que quando vocês se reunirem em família, alguns talvez não vão poder fazer isso por questões de saúde, por causa do coronavírus, mas seja lá como você amanhã ou no próximo dia, no dia seguinte, comemorar o Natal, por favor, pare e pense no significado real.
Como o Natal reflete o fato que Deus está aqui, porque Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Que o amor é real, porque Deus demonstrou o seu amor para conosco. E que Jesus é o presente pessoal, caro, efetivo e gratuito de Deus para você. Amém. É Natal hoje em Belém, vos nasceu o sumo bem, que é Jesus, o menino. Como prometido, assim chegou, numa estrebaria se instalou o menino, o escolhido de Deus. Veio com a missão de trazer paz, amor, perdão, afastar-nos do inimigo e nos dar libertação. Por isso hoje temos paz, bênçãos agora e eternais. Hoje é Natal dentro do nosso coração. É Natal hoje em Belém, vos nasceu o sumo bem, que é Jesus, o menino. Como prometido, assim chegou, e numa estrebaria se instalou o menino, o grande Emmanuel. Não veio só para mim, veio para você também, veio para dar-nos salvação. Ele não faz acepção, veio para mim e para você, também para todo que nele crê. Hoje é Natal dentro do nosso coração. É Natal, Jesus nasceu. Glória a Deus nos altos céus, de nós não se esqueceu. Os sinos tocam em Belém. Glória a Deus, hoje é Natal do nosso sumo bem. É Natal, Jesus nasceu. Glória a Deus nos altos céus, de nós não se esqueceu. Os sinos tocam em Belém. Glória a Deus, hoje é Natal do nosso sumo bem. Glória a Deus, hoje é Natal do nosso sumo bem. Glória a Deus, hoje é Natal do nosso sumo bem. Hoje é Natal.